Voltando para o assunto aqui das derrotas do presidente Lula, a primeira foi essa questão da suspensão do leilão do arroz e a segunda foi sobre a MP do Fim do Mundo. Essa MP do Fim do Mundo a gente vem falando aqui desde a semana passada, isso porque o presidente do Senado, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, decidiu, numa decisão histórica, devolver parte da MP do Fim do Mundo para o Poder Executivo. A gente explicou aqui para vocês que não é de praxe a devolução de medidas provisórias para o governo federal. Normalmente o Congresso Nacional recebe as medidas provisórias e, mesmo sendo contrários, eles preferem então modificar a medida provisória dentro da casa, dentro do Congresso, e depois ver como é que isso vai seguir nos trâmites da Câmara e do Senado. Mas dessa vez, Rodrigo Pacheco foi, inclusive, pressionado. Vários parlamentares disseram que o melhor posicionamento dele seria mesmo devolver a MP do Fim do Mundo, e foi isso que ele fez. Ele devolveu parte da MP do Fim do Mundo para o Poder Executivo, para o presidente Lula. E para quem não sabe o que é a MP do Fim do Mundo, que a gente vem falando tanto aqui a matéria do Portal Metrópolis vai até ajudar a gente. O presidente do Congresso era pressionado a devolver o texto desde a semana passada por parlamentares e empresários. Essa MP previa, então, a mudança dos créditos de PIS e COFINS por empresários brasileiros, pela economia brasileira, para fazer uma compensação da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia e também para municípios de até 157 mil habitantes. Pois bem, essa proposta dessa compensação para a desoneração da folha de pagamento chegou para o Congresso Nacional como uma bomba, como uma surpresa. Então, a indústria e a economia brasileira foi atrás do Congresso dizendo, olha, essa MP não pode ser aceita, é o fim do mundo. Por isso foi dado o nome de MP do Fim do Mundo, inclusive líderes das confederações, Confederação Nacional da Indústria, por exemplo, foi contra, eles estiveram aqui em Brasília, falaram bastante sobre isso. Inclusive o presidente do Senado, como a gente acabou de dizer, estava bastante pressionado, acabou devolvendo parte disso. O ministro Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, chegou a dizer que não abriria mão dessa MP, mas ele vai ter sim que negociar, vai ter sim que tatear e ver novos caminhos para essa compensação, para a desoneração da folha de pagamento. Para essa desoneração da folha de pagamento, ela vem acontecendo, essa conversa que a gente vem tendo aqui com você, essa novela, ela vem acontecendo desde o final de 2023, no finalzinho do ano passado. O presidente Lula, então, decidiu extinguir a desoneração da folha de pagamento para esses 17 setores da economia, que acontecia desde o governo da ex-presidente Dilma Rousseff. O Congresso Nacional não aceitou isso de forma positiva. No início do ano de 2024, dos trabalhos legislativos, inclusive Lira e Pacheco falaram sobre isso na abertura dos trabalhos lá na Câmara dos Deputados, não ficaram nada satisfeitos sobre isso. Pacheco, inclusive, tomou as dores principalmente da desoneração da folha dos municípios. Houve aqui, então, encontro dos prefeitos neste ano, os prefeitos vieram aqui bater forte contra esse assunto, contra esse tema, então muita gente batendo nessa tecla da desoneração. Nós já estamos no mês de junho, há pelo menos 6 meses a negociatas e aí negociações entre o governo, entre o Congresso sobre esse assunto. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também no meio dessas negociações. Agora, para que o Congresso Nacional possa aprovar esse projeto da desoneração da folha de pagamento, é preciso que tenha uma compensação. Sempre que sai dinheiro dos cofres públicos ou que esse dinheiro não entre por meio de tributos, é preciso que haja uma compensação. A única compensação que o Ministério da Fazenda encontrou foi essa aí do PIS/COFINS, que não agradou a economia, não agradou o setor da indústria brasileira. Agora, cabe ao presidente Lula verificar como é que vai ser, então, essa medida, essa compensação, porque Rodrigo Pacheco não aceitou não, viu? Acabou devolvendo. Segunda derrota do presidente Lula em uma única semana. Mas não foi só essa, não. Não foram só duas. A produção está me dizendo que tem um VT do Pacheco. Vou pedir para rodar para vocês a respeito desse assunto da MP do Fim do Mundo. Se observa em parte dessa medida provisória e na parte substancial dela que há uma inovação com alteração de regras tributárias que geram um enorme impacto ao setor produtivo nacional, sem que haja a observância dessa regra constitucional da noventena, na aplicação, sobretudo, dessas compensações do PIS e do COFINS. Dessa forma, com base nessa observância muito básica
é muito óbvia até por parte do Congresso Nacional e com absoluto respeito à prerrogativa do Poder Executivo, de Sua Excelência o Presidente da República na edição de medidas provisórias. O que se observa em relação a essa medida provisória, no que toca à parte das compensações de PIS e COFINS, de ressarcimento de regras relativas a isso, é o descumprimento dessa regra do artigo 195, parágrafo 6º da Constituição Federal, o que impõe a esta presidência do Congresso Nacional impugnar esta matéria com a devolução desses dispositivos à presidência da República. Outros aspectos da medida provisória... A imagem termina ali no rosto do senador Jacques Wagner, que é líder do governo ali no Senado. O líder do governo, então, não estava satisfeito com essa decisão de Rodrigo Pacheco, que foi ali ovacionado. Houve palmas para ele, para essa decisão. A gente que cobre Congresso, eu tive conversando com vários senadores sobre essa repercussão do caso da MP do Fim do Mundo, e todos eles eram unânimes em dizer o seguinte: o ideal é que Pacheco devolvesse essa MP, mas essa não é uma manobra que é costumeira aqui no Congresso Nacional, porque fica parecendo que é uma discordância com o presidente Lula. Pacheco não deve fazer isso, Pacheco é um homem de bom caráter, de panos quentes, não é o que ele deve fazer, mas seria o correto. Então, é o que a gente ouvia dos parlamentares, principalmente os senadores, nesta semana. Acabou que Pacheco foi pressionado e tomou essa decisão que a gente pode chamar de decisão histórica, que não agradou aí a ala governista dos senadores, vista aí pela face do senador Jacques Wagner, que ficou bastante desagradado com essa decisão. Vamos ver como é que vai correr, então, essa compensação da folha de desoneração da folha de pagamento.